Olá, meus irmãos da Yard Church Campo Grande e todos vocês que nos acompanham aqui nessas redes sociais. Venho hoje com boas notícias. Nós vamos começar alguns painéis, aqui no nosso podcast. Nós temos falado sobre vários assuntos, diversos assuntos. Finanças foi o nosso último podcast. Temos falado sobre criação de filhos, temos falado sobre relacionamento, casamento, temos falado sobre a vida emocional, a saúde física, a saúde espiritual, e nós temos notado que, de alguma forma, nós abrangemos a superfície dos assuntos, e nós queremos cada dia mais ir mais profundo nesses assuntos, e a gente percebe que um podcast só não é o suficiente para a gente abordar a profundidade de cada assunto. Então, nós vamos, a partir desse momento, criar alguns painéis, por exemplo, o painel de finanças, e esse assunto será recorrente aqui. Nós vamos falar diversas vezes sobre finanças, chamar diversos convidados e vamos nos aprofundar mais nesse assunto, E o nosso objetivo aqui é trazer edificação para a sua vida. De alguma forma, pastorear aqueles que são ovelhas aqui da Yard Church Campo Grande, mas também trazer edificação para todos aqueles que de alguma forma forem atingidos pelo nosso conteúdo. Então, nós vamos abordar vários assuntos, e uma vez que você sinta-se atingido por algum desses assuntos, ou a criação de filhos, ou a parte financeira, ou o relacionamento conjugal, e você deseje, de alguma forma, ser atendido por algum pastor, ou conversar com algum pastor. Aqui na igreja nós temos exatamente 17 pastores, e tem o pastor mais jovem como eu, que tenho aí meus 17 anos, e tem pastores mais experientes em algumas áreas, e você, por afinidade ou por confiança, você pode procurar algum desses pastores. Nós estamos à disposição para que, de alguma forma, nós possamos ter um discipulado mais profundo, um relacionamento mais profundo, conversas onde possamos abrir o nosso coração. A palavra de Deus diz que quando nós confessamos os nossos erros, os nossos pecados a Deus, nós somos perdoados, mas quando confessamos uns aos outros, nós somos curados, E é muito bom poder contar com pessoas de confiança, com quem a gente pode contar, que aquilo não vai sair dali. Então, esse podcast é só um start de assuntos que vão trazer edificação para a sua vida. E se isso realmente trouxer edificação para você, eu peço que você compartilhe. Eu estava vendo ontem, dando uma passada por cima dos vídeos, nós estamos chegando hoje no 10º podcast, e olhando, tinha ali 10 curtidas, 11 curtidas, e sendo que tivemos aí 80, alguns vídeos com quase 200 views. Se você assistiu o vídeo, e você gostou, se você der o like, isso ajuda, a divulgar esse conteúdo, E por outro lado, se você pegar esse link e compartilhar com outras pessoas, isso vai levar esse conteúdo mais além, E não é apenas um entretenimento. Nós não estamos aqui para fazer entretenimento, para você poder ter o que assistir em casa. Nós estamos aqui para, de alguma forma, edificar profundamente a sua vida. Eu tenho conversado com o pastor Frank, que é o nosso diretor aqui, o nosso editor, E nós temos falado muito sobre que assuntos trazer, que pessoas trazer, porque nós queremos trazer mais profundidade, mais profundidade, Não ficar apenas na superfície dos assuntos e edificar a sua vida profundamente em todos esses aspectos, E, além disso, hoje nós vamos startar aqui um painel que a gente vai começar a falar sobre um discipulado de livros que, de alguma forma, eu tenho lido. Todos esses assuntos, esses painéis que eu tenho falado, criação de filhos, relacionamento conjugal, finanças, liderança, todos esses assuntos nós vamos, de alguma forma, trazer conteúdos mais profundos aqui, de livros, Eu já tenho separado alguns livros, eu queria mostrar para vocês alguns desses livros. Por exemplo, na questão da criação de filhos, eu já separei alguns livros que eu estou lendo, que eu já comecei a ler, e que eu quero compartilhar com vocês de forma resumida esse conteúdo, para que você seja edificado na criação dos seus filhos. Esse aqui é um livro que foi adquirido lá na Universidade da Família, e ele diz assim: seja um melhor pai, E ele
traz 10 ferramentas para que todo pai precisa para se transformar no melhor pai. Esse é um exemplo de um livro que nós vamos trazer nos próximos podcasts, né? E pelo menos uma vez no mês nós vamos tratar de um livro bem profundo, né? Em um mês nós vamos falar sobre criação de filhos, como esse outro livro também foi adquirido ali na Universidade da Família, ensinando sexualidade saudável para os seus filhos. É outro assunto muito interessante, né? Nessa questão de criação de filhos, né? Também podemos falar e vamos falar sobre liderança, né? Por exemplo, alguns livros aqui que eu já separei, que são livros alguns que eu já li, outros que eu também vou ler e vou compartilhar com você. Esse aqui, por exemplo, do John Maxwell, que é uma referência na área de liderança. Ele fala assim: todos se comunicam, poucos se conectam. Né? Não sei se você já viu, alguma pessoa começa a falar e depois de 5 minutos você já está viajando, porque você não se conectou, aquela pessoa não se conectou com você. Né? E John Maxwell diz que liderar é influenciar. Né? E nesse livro ele fala a arte de influenciar pessoas. Jesus nos chamou para discipular as nações, ou seja, para influenciar as pessoas. Né? Outro painel que a gente vai falar e a gente vai se aprofundar em alguns livros é na área conjugal. Né? Olha esse livro que interessante. Despertando o que há de melhor na sua esposa. Esse livro é uma dobradinha, porque ele tem também o despertando o que há de melhor no seu marido. Né? E nós vamos falar sobre isso. E essa semana eu li esse livretinho aqui. Essa semana não, já fazem 2 semanas. Ele fala assim: o que o ato conjugal significa para a mulher. Né? E ele literalmente explica como a mulher vê o ato conjugal, especificamente o ato sexual, como a mulher ela interpreta isso, né? E como ela se sente amada. E existem 5 pontos aqui desse livro que são muito interessantes, né, que ele explica como a mulher se sente amada nesse aspecto do ato conjugal. E, cara, o fato de eu ter lido esse livro trouxe uma mudança muito, muito, muito visível, muito clara na minha casa. Né? Então, por que eu estou falando isso aqui? Por que nós estamos trazendo esses livros? Não adianta o conhecimento por si só. Né? O conhecimento, a letra sozinha, ela vai simplesmente te encher de conteúdo, mas quando a gente põe em prática alguns conhecimentos, nós podemos ser transformados. Ele fala aqui que a mulher ela se sente amada de 5 formas. Né? Quando a gente vai falar literalmente da parte sexual, né? Ele diz que o marido precisa amar a mulher de uma forma de companheirismo. Ela precisa sentir que você é companheiro dela. Né? Então, o marido geralmente chega em casa e a mulher fala assim: como foi seu dia? Ele: bom. E isso é o que muitas vezes tem matado os relacionamentos, porque o homem ele não desenvolve, né, esse amor de companheirismo, esse relacionamento. A mulher ela precisa desse companheirismo, e não só um companheirismo de conversa, né, de estar presente, de se relacionar profundamente com a sua esposa, mas um companheirismo de dividir, né, os problemas, as dificuldades, né, de falar, de ser muito aberto e de dividir as tarefas de casa, ser companheiro em tudo que vai fazer. Né? A gente pode ler simplesmente isso ou pode pôr isso em prática. Eu tenho tentado colocar isso em prática, não sou perfeito, ainda estou engatinhando, mas isso tem transformado de alguma forma a minha casa. E quem viu a pastora Ana, depois de muito tempo, né, sem pregar, esse domingo, algumas pessoas vieram falar comigo: caramba, ela estava uma leoa no púlpito. Né? Com certeza é resultado de posicionamento sacerdotal. Né? Eu não estou querendo aqui assumir a responsabilidade de tudo, mas quando o sacerdote se posiciona, ele traz cura para a sua casa. Né? E é mais ou menos sobre isso que a gente quer falar aqui nesse painel, né? De desenvolvimento da nossa capacidade de liderança. Né? E a primeira liderança que a gente precisa desenvolver é da nossa casa e da nossa família. E o livro também fala que uma segunda forma que a esposa se sente amada é o amor compassivo. Né? E ele cita o exemplo assim que
Geralmente, quando alguém está doente na casa, quem é a pessoa que acorda de madrugada para dar remédio, para ajudar a ele parar de tossir? Essa semana o bem tossiu a noite toda, né? Eu ouvi ele tossir, mas quem foi que levantou? Né? Sempre é a esposa. A esposa, ela tem uma disposição desse amor compassivo, né? E o homem, às vezes a esposa fica doente e o homem não corresponde a esse amor, né? E a mulher, porque ela tem muito profundo esse amor compassivo, ela também tem a necessidade de receber esse amor compassivo, de ver as necessidades dela, né? Terceiro amor é o amor romântico, que na maioria os homens não têm, né? A apóstola Lilian esses dias postou no seu Instagram dizendo assim: por que as mulheres gostam de dorama? É porque o dorama mostra a imagem de um homem romântico, né? Até a gente estava até brincando um dia num grupo nosso de amigos que é um homem feminino, né? Porque ele é muito romântico, e a mulher, ela precisa desse romantismo, desse lado romântico, que muitas vezes o homem acaba sendo ogro, né? E não entende que precisa desenvolver, né? Nós precisamos desenvolver esse lado para que as nossas esposas possam se sentir amadas, né? Nesse livro, na verdade, esse livretinho ele é parte de um livro chamado Ato Conjugal, e aqui só tem a parte de como a mulher, o que o ato conjugal significa para a mulher, mas no livro também tem no livro também tem o que o ato conjugal significa para o homem, né? Então é um livro que eu ainda não li todo, li apenas esse livretinho, mas que traz muito desenvolvimento para aqueles que desejam melhorar na sua vida conjugal. Ele fala do amor romântico, mas ele também fala do amor carinhoso, né? A mulher necessita de um homem carinhoso, mas não só o carinho direcionado para o sexo, um homem que entenda que a mulher precisa de carinho, né? E por último ele fala do amor passional, e ele explica que a mulher tem sim esse amor passional, que aparentemente o único que o homem tem, né? Que é aquele amor que já está desenvolvido para a área sexual, né? Aquela atração, aquele negócio. E o livro fala que a mulher também tem isso, mas ela não vai demonstrar esse amor se você não desenvolver todos os outros 4 antes, né? Então, só a leitura desse livretinho trouxe tanta transformação para mim, para minha casa, né? Mas pôr em prática aquilo que nós lemos. Então, eu trouxe só esse exemplo aqui para você perceber como é importante, como é profundo nós podermos estudar alguns conteúdos e trazer e compartilhar contigo. Se você entender e pôr em prática, isso pode trazer muita transformação para a sua vida. Mas vamos lá. Tudo isso foi só uma introdução para você entender o que nós vamos fazer daqui para frente. Hoje, em especial, nós vamos falar sobre um livro, né, que fala sobre liderança. Ele é A Arte da Liderança, de John Maxwell. Ele fala sobre as 21 irrefutáveis leis da liderança. John Maxwell é um homem extremamente conhecido na área de liderança, né? E você pode já estar com essa palavra meio batida, né? Liderança. Vai falar de liderança, eu quero lá saber de liderança, né? Talvez por algum líder ter corrompido essa palavra para você, né? Ou algum chefe, né? Quero lá saber de liderança, né? Mas a verdade é que liderar é influenciar, né? Em diversos momentos da vida nós estamos influenciando pessoas, né? E o principal lugar de influência é a nossa casa, os nossos filhos, né? É impossível você viver sem liderar de alguma forma, sem influenciar de alguma forma alguma pessoa, né? E a influência é uma ordenança de Deus para nós. A palavra de Deus diz que nós devemos ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, batizando-as e ensinando-as, né? E fazendo delas discípulos, né? A Bíblia fala que devemos fazer discípulos de todas as nações, e discípulo é alguém que aprende com o mestre, com o discipulador, é alguém que é influenciado por outra pessoa, né? Então a palavra de Deus ordena que nós devemos fazer discípulos, que nós devemos ser líderes e influenciar de alguma forma,
né? E essa influência ela tem que ser para o bem, né? E o livro fala sobre 21 leis irrefutáveis da liderança, que são leis que não podem ser refutadas, ou seja, você não pode chegar e falar assim, não, isso aí não precisa. Eu provo que essa lei não é necessária para quem é um líder, né? Mas é impossível você refutar, são leis que são extremamente necessárias para quem, de alguma forma, está influenciando outras pessoas. Se você é pai, se você é mãe, se você é líder de célula, se você é pastor, ou se você é um cristão que precisa ir pelo mundo e pregar o evangelho e influenciar pessoas, você precisa entender essas leis, você precisa se desenvolver, assim como eu comecei aqui falando sobre o ato conjugal, você precisa desenvolver algumas características para que algo de bom aconteça dentro do teu relacionamento, assim também você precisa se desenvolver, para que você possa influenciar pessoas, né? Eu acredito fielmente de que a igreja tem perdido muito esse desejo pelo discipulado, né? O desejo pela liderança, pela influência, né? Basta ver a quantidade de pequenos grupos, de células, né? As pessoas elas não estão perdendo o interesse, né? De alguma forma, não sei se a pandemia, não sei se a frieza que a palavra de Deus profetizou para os últimos tempos, a Bíblia diz que nos últimos dias o amor de muitos esfriaria, né? A gente às vezes quer só consumir a palavra de Deus, vir no culto, receber e ir embora, né? Só que a gente não percebe que isso vai atingir os nossos filhos e as nossas gerações, se nós não desenvolvermos uma liderança, né? Entendermos que a salvação não é só para nós, não é só para a gente consumir e pronto, vou para o céu, é para a gente passar para a próxima geração, para a gente passar para os nossos filhos, não só para eles também serem salvos, mas para eles serem líderes e discipuladores, né? O meu sogro, ele diz assim, que ele só vai perceber o sucesso da sua paternidade quando ele perceber que os seus filhos foram capazes de ensinar os seus netos o caminho da salvação, o caminho de Jesus, né? E os seus netos também serem capazes de ensinar a outros, né? Não termina em nós, não termina apenas em ensinarmos outras pessoas, nós precisamos desenvolver o legado, a satisfação de fazer com que outras pessoas também queiram transmitir a mensagem de Cristo para outras pessoas, né? O amor pelo discipulado, pela liderança, por amar outras pessoas, tem esfriado muito, as pessoas não desejam mais ser líderes. Então, quando a gente fala, vamos falar de liderança, liderança, as pessoas não querem mais ouvir sobre isso, mas é uma ordenança de Deus, que nós possamos ir pelo mundo todo e pregar o evangelho. Nós precisamos influenciar pessoas, porque o tempo está chegando, né? A palavra deixa muito claro, vão haver pessoas que passaram por nós, né, que andaram do nosso lado, que o dia do Senhor vai chegar, né, e se nós não compartilharmos com ela a palavra do reino de Deus, né, isso vai recair sobre as nossas costas. Poxa, Deus nos deu a mensagem de salvação e de eternidade, né? É como você descobrir um tesouro. Há uma parábola na Bíblia que Jesus conta, que o reino de Deus é como alguém que descobre um tesouro, né? E ele vai e vende tudo que tem e compra aquele terreno com aquele tesouro, porque aquilo ali é a coisa mais importante, sabe? Nós temos um tesouro da eternidade, porque a nossa vida se resume a 70 anos, o que passa disso é canseiro, enfado, mas a verdade é que a nossa mensagem é uma mensagem eterna, é de uma vida eterna, é de uma salvação eterna, e nós precisamos não só crer nisso para a nossa salvação, mas transmitir isso para as outras pessoas, para a nossa família, para os nossos filhos, em nome de Jesus, amém? Então nós vamos rapidamente passar, de uma forma resumida, por essas 21 leis irrefutáveis da liderança, e eu quero dizer para você que no meu Instagram pessoal, eu vou desenvolver mais profundamente, eu vou fazer vídeos falando mais especificamente sobre cada lei, vou desenvolver mais isso, né? Uma forma também de você me seguir ali no meu Instagram, que é @daniel.dias.jr, daniel.dias.jr, me segue lá, que eu vou trazer vídeos mais, não só semanais, mas mais
periódicos falando sobre tudo que a gente falar aqui, sobre esse discipulado que a gente trouxe aqui de uma forma mais genérica, tudo bem? Nós vamos falar sobre a primeira lei agora, irrefutável da liderança. E a primeira lei é a lei do limite. E o autor diz assim: a sua capacidade de liderança limita o seu sucesso. Sabe, é interessante a gente ver o exemplo de coaches, né, de técnicos de futebol. Né? O time, tem times que só conseguem ser vice-campeão, né? Por exemplo, o Flamengo sempre pega o Palmeiras na final, e o Palmeiras sempre campeão e o Flamengo sempre segundo, né? E o que acontece? Tem que ir lá e mandar o técnico embora. Estou falando aqui porque o Franklin aqui é flamenguista, está sempre perdendo para o meu time, Palmeiras, né? E aí o que acontece? Eles vão e mandam o técnico embora e acham um outro técnico que seja capaz de levar aquele time até o primeiro lugar, até ser campeão, né? Tá sendo difícil para o Flamengo, mas de vez em quando eles acham um técnico com uma capacidade de liderança maior do que os outros, que consegue levar aquele time até um nível maior. E é interessante que às vezes não muda nenhum jogador, mas só o líder muda, e muda completamente a visão daquele time. A gente brinca, né, com o meu time, o Palmeiras, que o técnico que está lá não pode sair, né, porque tem sido campeão, já há anos campeão, né, com um cara que tem uma visão muito, muito avançada de liderança. Né? E nós também somos assim. A nossa capacidade de liderança ela é móvel. Nós podemos evoluir na nossa capacidade de liderança. Por isso que a palavra de Deus vai dizer que para um Deus deu 5 talentos, para outro Deus deu 10, para outro Deus deu 1. Né? E Deus espera que nós peguemos aquele talento que Ele nos deu e nós desenvolvamos, ou seja, nós aumentemos aquilo que Ele nos deu. Né? Se Ele te deu 1, Ele deseja que pelo menos você dobre, que você amplie aquilo que Ele te deu. Não que você enterre, né, e devolva só aquilo que Ele já te deu. Né? A liderança ela é desenvolvida. Né? E o autor ele diz assim, que a liderança é desenvolvimento. O líder tem que crescer, senão ele empaca. Né? Você já ouviu falar na lei da tampa? Né? Existem líderes que são tampas. Né? É como a tampa de uma panela. As pessoas que estão debaixo daquela liderança, ou seja, os filhos, a esposa, ou os discípulos, ou se você é chefe de uma empresa, os teus empregados, eles tem um limite de crescimento, porque aquele líder está sempre impedindo, né? E a gente vê isso não só em empresas, não só em igrejas, né? Existem líderes que a capacidade deles é para 10 pessoas. Existem outros que a capacidade dele é para 100 pessoas, outros que a capacidade dele é para 1.000 pessoas, outros que a capacidade dele é para 10.000 pessoas, né? E o que Deus requer de nós? Que nós entendamos a nossa capacidade, que nós desenvolvamos a nossa capacidade, multipliquemos aquilo que Deus nos deu, né? Existe um limite, né, de Deus para nós, existe uma fronteira de Deus para nós, e nós precisamos compreender não só que nós temos que alcançar aquela fronteira, né, mas que nós podemos multiplicar aquilo que Deus já colocou nas nossas mãos. Né? O limite ele serve para você compreender que talvez a tua capacidade, até onde Deus te colocou, a tua fronteira, ela é diferente do teu irmão, né? Às vezes, o teu vizinho, o teu irmão, Deus deu um limite, uma fronteira muito mais ampla e muito maior. Você não tem que ser igual a ele, nem se comparar com ele. Mas naquilo que Deus te deu, você tem que ser não só fiel, mas você tem que multiplicar e buscar desenvolver e crescer naquele limite que Deus colocou para você. Amém? Sabe, se uma equipe não se desenvolve, se uma família não cresce, não melhora, o ambiente familiar é ruim, a culpa é do líder. O líder precisa se desenvolver, ele precisa ampliar os seus limites, ele precisa entender que ele precisa ser melhor. É por isso que eu comecei falando sobre o livro do ato conjugal, né? Ser líder começa na nossa casa. Se a nossa casa está indo de mal a pior, se a nossa esposa só vive doente emocionalmente, se os nossos filhos estão mal,
isso passa pela capacidade de liderança. Nós precisamos compreender que nós precisamos nos voltar para Deus e pedir que Ele nos ajude a ser bons líderes, sabe? Ser pai não tem uma escola, a gente aprende sendo, né? E a gente tem que aprender com o melhor pai do mundo, que é o Senhor, amém? Nós precisamos ampliar os nossos limites, não ser líderes tampa, pessoas que empurram para baixo aqueles que estão ao nosso redor. Pelo contrário, precisamos aumentar o nível, subir os nossos limites. A segunda lei, a lei da liderança, a segunda lei irrefutável da liderança é a lei da influência, né? O John Maxwell diz assim que liderar é influenciar, né? Não é possível você liderar sem influenciar ninguém. Muitas pessoas, principalmente num contexto de igreja, ou até mesmo num contexto de empresa, elas chegam nos seus chefes, ou no seu líder, e diz assim: você podia me promover, né? Na empresa eu queria uma promoção, porque ela está pensando no dinheiro, né? Podia me dar mais dinheiro, aí me promove, né? Ou você chega na igreja: pastor, me unge, né? Quero ser pastor, quero ser ungido, né? Mas não existe pastor sem ovelha, né? E o autor ele diz assim: se você quer ser ungido pastor, me mostra as suas ovelhas. Quantas ovelhas, quantas pessoas você tem influenciado? Porque liderar é influenciar. Quantas pessoas você tem discipulado? Quantas pessoas você tem de alguma forma influenciado e essas pessoas têm se desenvolvido, né? Não existe pastor sem rebanho. Liderar não é mandar, liderar é influenciar. Liderar não é dizer o que tem que fazer, liderar é ser um exemplo e as pessoas seguirem aquilo que você faz, né? E se você não tem influenciado ninguém, significa que você precisa desenvolver a sua liderança. Você precisa aumentar o seu nível de influência, né? Por isso que nós vamos aqui falar sobre alguns livros do John Maxwell, falando sobre a arte de influenciar pessoas, porque é uma ordenança de Deus que nós viemos a discipular as nações da terra, né? E nós precisamos desenvolver essa capacidade, ampliar esse talento em nome de Jesus, amém? Terceira lei irrefutável da liderança é a lei do processo. A gente fala muito sobre isso, né? Precisamos entender que existe um processo. Às vezes as pessoas dizem assim: caramba, aquela igreja do nada explodiu, do nada, são 2, 3 cultos, nunca é do nada, nunca é do nada. Com certeza existe um líder que está se desenvolvendo, existe uma liderança que está se desenvolvendo, que está passando por um processo de desenvolvimento, e o processo aprenda todos os dias. Se você é líder, você precisa aprender todos os dias. O autor diz assim: para liderar amanhã, aprenda hoje. Quer liderar amanhã? Aprenda hoje, aprenda todos os dias, se desenvolva todos os dias. É para isso que nós vamos falar sobre alguns livros, para nos capacitar, para nós sermos melhores maridos, melhores pais, melhores administradores das nossas finanças, melhores líderes, melhores pessoas, porque nós precisamos aprender e nos desenvolver todos os dias. A sua empresa, a sua casa, a sua família, a sua igreja, ela não vai ter sucesso da noite para o dia. Ela precisa de um processo de desenvolvimento. É preciso ser intencional, no sentido de que eu quero aprender todos os dias. O autor ele diz assim: um campeão não vence no ringue, ele apenas é reconhecido ali. O campeão, ele tem um processo de todos os dias treinar, né? Eu tenho ido em alguns campeonatos de jiu-jitsu e subi muitas vezes no pódio, mas sempre na medalha de prata, na medalha de bronze. Sempre quando eu chego na final, eu perco na final, né? E nos próximos meses eu vou voltar para o campeonato, vou fazer o Campeonato Brasileiro Centro-Oeste, e eu desejo muito subir no pódio e pegar a medalha de ouro. É o meu objetivo. Eu tenho lá já tem mais de 10 medalhas, mas todas de prata ou de bronze, nenhuma de ouro, né? E para eu chegar nessa para eu chegar, o Frank falou aqui igual o Palmeiras, mas não, o Palmeiras só tem medalha de ouro. Para chegar na medalha de ouro, eu preciso treinar todos os dias, né? Estou aqui com o dedo, não sei se trincado, mas já faz 2 semanas que está inchado e doendo. Estou com o ombro lesionado,
né? Estou sentindo dores no punho, não estou nem treinando a semana, mas é todo dia é uma evolução, todo dia é um treino, todo dia é um aprendizado, né? Para que eu consiga chegar na medalha de ouro, né? Vão ter pessoas que vão ver lá no meu Instagram o dia que eu ganhar a medalha de ouro, que eu mostrar, você fala, caramba, do nada, né? Vai ter gente que quando eu pegar a faixa preta, né, que dura da branca até a preta, mais ou menos em média 10 anos, né? Vai ter gente que quando eu pegar a faixa preta, fala, caramba, do nada pegou a faixa preta, mas não foi do nada, foram 10 anos treinando todos os dias, apanhando todo dia, lesionando, machucando, chorando, sai do tatame chorando, né? Mas vai ter gente que vai olhar só o meu palco quando eu pegar a faixa preta, né? Porque eu vou chegar lá, né? Então, o campeão, ele não se faz no ringue, ele se faz num processo diário de crescimento, de aprendizado, e você precisa ser intencional naquilo que você deseja aprender, naquilo que você deseja crescer, e aonde você quer chegar, amém? Essa é a terceira lei, a lei do processo. A quarta lei é a lei da navegação, e nessa lei o autor diz assim, que o líder está sempre um passo à frente. Ele diz que o líder está um passo à frente do povo, mas atrás de Deus. O líder é aquele que está com o leme do navio na mão, direcionando-se para a direita ou para a esquerda. Então o líder precisa ter visão. O líder precisa ter a visão de Deus, né? Se você é o sacerdote da tua casa, você precisa ter a visão de Deus, aquilo que Deus deseja fazer. A tua esposa, os teus filhos estão esperando um direcionamento, estão esperando um direcionar de Deus, né? E existem muitos sacerdotes que estão paralisados, deixa a vida me levar, vida leva eu, né? Aquele hino muito bonito, né? Levando a vida com a barriga, né? Deixando as coisas acontecerem, mas o líder, ele está sempre um passo à frente, ele está sempre vendo aquilo que Deus quer que ele veja, né? O líder sempre viu já antes que a coisa aconteça, o líder já viu como vai ser daqui a alguns anos, e ele está caminhando para isso, num processo, todos os dias, até que alguns vão dizer assim, caramba, do nada aquela empresa cresceu, do nada aquela família floresceu, do nada aquela igreja explodiu. Não é do nada, tem um processo diário, e onde o líder tem o leme na mão e tem a direção de Deus, ele sabe para onde está indo, amém? A quinta lei irrefutável da liderança é a lei da adição, e nessa lei o autor ele diz assim, faça crescer os seus líderes, né? Essa lei da adição, ela nos mostra que o líder não pode ser uma tampa, o líder tem que ser aquele que impulsiona, o líder tem que ser uma mola, né? Ele tem que ser aquela pessoa que vai lançar as pessoas para cima, ele não se preocupa, se as pessoas vão ser maiores que eles, pelo contrário, ele quer que todos sejam maiores do que ele, né? Um líder errado, né, que tem a mentalidade errada, ele não ensina as pessoas tudo que elas precisam saber, ele esconde, ele guarda, ele não desenvolve aquelas pessoas. O líder que tem a visão de Cristo, ele deseja que assim como Jesus disse para os seus discípulos, vocês farão obras maiores do que eu, né? Como pode o próprio Jesus, que é o Deus encarnado, dizer que a gente vai fazer obras maiores que ele? Porque a liderança no modelo de Jesus é a liderança que impulsiona as pessoas para fazerem coisas maiores, né? Eu quero que as pessoas que estão junto comigo sejam maiores do que eu, quero que os meus filhos sejam muito maiores do que eu, né? O líder, ele precisa impulsionar as pessoas. A Kelly, a nossa secretária que trabalha aqui na igreja, ela pediu uns dias de férias para estudar para um concurso. Não só a gente deu essas férias, como eu falei, Kelly, você vai passar, porque eu quero que ela se desenvolva, que ela ganhe mais, que ela cresça, né? Nós precisamos compreender isso. Esses dias, né, um dos nossos líderes perguntou, será que eu posso compartilhar aqui um conteúdo que vai trazer crescimento para os pastores, né? Só que esse conteúdo pode trazer muita independência, pode ser que eles né, voem, não queiram mais ficar com a gente, eu falei, entrega tudo, né? Aqueles que quiserem voar e não quiserem mais ter aliança com a gente, é porque não eram nossos filhos, né? Não eram para estar junto com a gente, mas a gente tem que fazer as pessoas se desenvolverem, voarem, crescerem, em nome de Jesus, amém? Sexta lei, a lei da base sólida, e o autor ele diz assim, estabeleça confiança, um líder não pode ser suspeito.
né? Nessa lei, a lei da base sólida, ela demonstra que o líder ele precisa ser transparente. Ele não pode ser alguém cheio de defeitos, de problemas e esconder essas coisas, né? E ser alguém suspeito, né? O líder precisa ser transparente, não que ele seja perfeito, né? Não existe ninguém perfeito, mas naquilo que é idoneidade, naquilo que a verdade, é necessário que nós sejamos íntegros. Por isso que o apóstolo Paulo fala para o seu filho Timóteo, dizendo assim: ei, você precisa ser achado fiel, você precisa ser íntegro nas suas finanças, você precisa ser íntegro na sua família, na sua casa, e precisa ser um livro aberto. Você não pode ser suspeito, você não pode ter nada escondido. O líder precisa ser alguém de confiança. Os filhos precisam confiar no seu pai e na sua mãe, né? Os seus liderados precisam confiar em você lá na tua empresa. Amém? 7ª lei é a lei do respeito. O autor diz assim: respeitar e conquistar o respeito. Você não pode ser nem um líder dengoso e nem um líder zangado, né? Acho que está falando aqui dos 7 anões, né? 7 anões? Você não pode nem ser o dengoso, nem o zangado, nem aquele que é brabo demais e nem aquele dengozinho. Você precisa ser alguém que conquista o respeito. Tem gente que acha que você ser respeitado é você ser zangado, né? Não pode mostrar a canjica dos dentes para ninguém. O líder tem que ser mau, né? Ou ser bonzinho demais. Tudo pode, porque você vai conquistar as pessoas pela suavidade. Na verdade, não é nenhum dos dois. O respeito ele é conquistado pelo quanto você respeita, né? Eu costumo, essa semana falei para os meus filhos, para minha esposa, dizendo assim: sabe por que eu não posso chegar atrasado? Eu acho que o respeito pelo horário é uma das maneiras principais de se demonstrar respeito por outras pessoas, né? Quando você atrasa, você marca um horário com uma pessoa e você atrasa, né? E eu não estou dizendo que ninguém pode atrasar, né? Acontece imprevisto e às vezes a gente atrasa, né? Mas o respeito ele se demonstra quando você liga, você fala: cara, atrasei, tive um problema, me perdoa, estou chegando, vou chegar daqui a 30 minutos, vou chegar daqui a 1 hora. Mas existem alguns líderes que eles não só chegam atrasados, como eles não demonstram nenhum cuidado em dizer: vou chegar 10 minutos atrasado. E isso passa uma mensagem de que o seu tempo é mais importante do que o daquela pessoa. Então, não, eu sou líder, meu tempo é muito mais importante do que dela. Ela pode me esperar 1 hora, 2 horas, que fique esperando, né? E é esse sentimento que é passado, né? Mas quando você respeita o horário, você está passando a mensagem: cara, eu respeito você, eu respeito, né, o acordo que nós fizemos do horário. E sabe, quando você demonstra esse respeito, você adquire mais respeito, né? É por isso que eu coloquei ali aquele cronômetro no início do culto, e a gente fielmente starta aquele cronômetro demonstrando um respeito pelas pessoas. Vai ter gente que vai chegar meia hora depois? Não importa. Eu tenho respeito por aqueles que chegaram. 1, 2, 3 pessoas, eu vou respeitar eles porque eles respeitaram o horário, né? E isso é uma cultura, a cultura do respeito, é eu respeitar as pessoas vão também me respeitar. O líder, ele precisa respeitar as pessoas, e ele conquista respeito quando ele respeita os outros. Amém? Vamos lá, nós estamos na 7ª lei, agora vamos para a 8ª lei irrefutável da liderança. E a 8ª lei irrefutável da liderança é a lei da intuição. Ele diz assim: tenha bastante intuição naquilo que você é forte, né? Existe alguma área em que você fala e as pessoas te escutam, né? O líder, ele não precisa ser o dono da verdade, né? Muita gente acha que, se eu sou pastor, eu preciso saber de tudo, eu preciso ser bom em tudo. Se alguém me pergunta uma coisa, eu tenho que ter a resposta. Na verdade, não. Na verdade, você conquista muito mais respeito quando você diz: cara, não sei, sobre isso eu não sei nada, vamos perguntar, vamos pesquisar, sou ignorante sobre esse assunto.
né? Mas existem assuntos em que Deus te deu graça, né? Existem áreas que Deus me deu graça, né? E eu sei quais são essas áreas, e nessas áreas eu sei que Deus me deu autoridade, né? E nessas áreas eu tenho uma intuição de Deus muito, muito profunda. Então, saiba qual é a tua área de intuição, a tua área onde Deus te deu capacidade, e nessa área tenha autoridade, sabe? O apóstolo Paulo fala também para o seu discípulo amado Timóteo, dizendo assim: ei, Timóteo, você é muito jovem, mas não deixe que ninguém te subestime por causa da tua idade, porque Deus te deu autoridade em algumas áreas, então prega a palavra com autoridade, né? Então, nós precisamos perceber que como líderes nós não precisamos saber tudo, mas existem áreas que Deus nos deu autoridade. Nessas áreas, né, mesmo sendo jovem como eu, né, quase chegando nos 40, pessoas mais velhas vão me escutar, porque naquela área Deus me deu autoridade, e independente da idade, independente da situação, Deus delegou autoridade em algumas áreas para você e para mim, né? Existem pessoas para quem Deus delegou alguma área de intuição que eu não sei nada, né? E eu preciso simplesmente ouvir aquela pessoa, porque ela tem autoridade naquela área, né? A gente falava esses dias sobre, o nosso bispo esses dias voltou a fazer as palestras na escola, levando ali a mensagem do projeto ProServe, mas ao mesmo tempo, em todo lugar onde ele vai, ele fala do nome de Jesus, né? Porque ele tem muita autoridade como evangelista, né? E a gente às vezes não dá valor àquilo aquelas pessoas que estão do nosso lado. Deus deu autoridade, e esse homem 2 vezes na semana tem falado para milhares de pessoas entregam as suas vidas a Jesus, né? E nós precisamos perceber, né, e receber essa unção, e não só receber, como igreja entender que se essa unção está sobre ele, ela desce sobre nós, e nós precisamos incorporar isso como igreja. A nossa igreja precisa abraçar esse movimento, né, e acolher essas pessoas que recebem Jesus, para que elas não fiquem só numa decisão, para que elas também tenham uma igreja que vai chegar junto delas. Por que eu estou falando isso? Porque existem áreas que nós temos intuição, né? Quando você vê, eu costumo dizer, eu digo para o bispo assim: bispo, quando você começa a falar sobre o evangelho da salvação, quando você começa a falar sobre Jesus, a gente percebe claramente que aquela é a tua área de intuição, aquela é a tua área de atuação, né? A área que você fala e as coisas acontecem porque Deus te deu uma unção especial nessa área, e nós precisamos entender qual é a nossa área, onde Deus nos deu uma graça, um favor diferente, e onde nós temos uma intuição diferente. As pessoas vão nos ouvir. Por quê? Porque é aquela área que Deus quer atuar através das nossas vidas. 9ª lei, a lei do magnetismo. E nessa lei o autor ele diz assim: você atrai quem você é. E ele conclui dizendo assim: desenvolva as características que você quer atrair. Sabe, meus irmãos, o rei Davi, antes de assumir o reinado total, ele passou por algumas cavernas, passou por a caverna de Adulão, e ele atraiu a ele ali algumas pessoas que estavam perseguidas, desgostosas, em angústia, assim como ele, porque ele estava sendo perseguido, estava em angústia, estava morando em uma caverna, né? E a gente sempre atrai aquilo que a gente é, né? E se a gente é um murmurador, provavelmente a gente vai atrair pessoas que são murmuradoras. A gente vai se conectar com pessoas que são murmuradoras, né? Se a gente é desleixado, provavelmente os desleixados vão se juntar a nós. Se a gente é desorganizado, provavelmente os desorganizados vão se juntar a nós, né? Se a gente é financeiramente desorganizado, provavelmente os financeiramente desorganizados vão se juntar a nós, porque a gente atrai quem a gente é, né? E o autor ele diz assim, que a gente precisa desenvolver características que nós desejamos atrair. E sabe, o apóstolo Paulo ele fala muito sobre isso, né? Eu me tornei tal coisa para atrair aquele tipo de pessoa, né? O apóstolo Paulo ele desenvolveu certas características para poder pregar para certos tipos de pessoa, né? Se você não desenvolver certas áreas na sua vida, certos tipos de pessoas não vão ser influenciados por você. Então, a lei do magnetismo é o autor dizer assim: você vai atrair pessoas
que você desenvolveu características para atraí-las, né? O apóstolo Paulo, ele desenvolveu algumas características para poder pregar para algum nível de pessoa. A tua equipe, a tua igreja, né? O teu nicho de influência não vai conter pessoas que você não desenvolva certas características para atraí-las, para influenciá-las, né? Por isso que é muito interessante, e eu costumo falar isso para os pastores aqui da igreja. Nós temos 17 pastores aqui, e talvez você fale assim, caramba, 17 pastores é muito pastor. Na verdade, não. Nós não conseguimos influenciar muitas pessoas, né? Nós precisamos de pastores jovens para influenciar jovens, nós precisamos de pastores mais experientes para influenciar pessoas mais experientes, nós precisamos ter um eixo de influência mais ampliado, né? E uma pessoa, ela não consegue administrar e discipular centenas de pessoas, ela consegue administrar e discipular um grupo de pessoas, né? Então, é muito interessante isso, né? E outro dia eu pintei meu cabelo, descolori meu cabelo, né? E eu falei numa pregação, falei assim, se você já tem certa idade e tá te incomodando, né, o meu cabelo, é porque eu não estou tentando atrair você, né? Eu não estou tentando, na verdade eu estou tentando atrair outro nicho de pessoas, estou tentando atrair os jovens, os adolescentes, porque é esse o meu foco nesses últimos dias, né? Então, nós precisamos compreender que o nosso nível de influência, ele vai atrair pessoas que se comunicam ou que se identificam com aquilo que a gente é, amém? Vamos lá, 10ª lei irrefutável da liderança é a lei da conexão. E nessa lei, o autor fala, crie laços com as pessoas, né? Um líder, ele precisa compreender que o discipulado, ele custa tudo, né? Ele custa o seu tempo de vida, o seu tempo de relacionamento, né? Um pai, ele pode ser um pai ausente dentro de casa, né? Um pai que não se relaciona, que não beija, que não abraça, que não senta na mesa, né? Que fica o tempo todo no celular, que não cria conexão nenhuma, né? Que não joga bola com os filhos, que não brinca com os filhos, que não se senta à mesa, que não conversa, que não tem um dia de conversa individual com a sua esposa, com os seus filhos, né? Um pastor pode ser aquele pastor ninja, já viu o pastor ninja? Tem uma portinha na lateral, ele prega e joga aquela bomba ninja e some, e não se conecta com ninguém, não conversa com ninguém, não se comunica com ninguém, né? O líder, ele precisa se conectar, né? E o discipulado, ele custa tudo. O discipulado custa se sentar à mesa, olhar nos olhos, conversar, se conectar, criar laços de conexão, né? E se conectar, você precisa parar de falar sobre você e começar a ouvir o outro, né? Eu não sei se você já conversou com alguém onde a pessoa só falava sobre ela, né? Sobre o projeto dela, sobre a história dela, sobre a vida dela, e não deixava você falar nada, né? E esse nível de conversa geralmente faz com que as pessoas se desconectem, né? Um bom líder, ele ouve muito, ele quer saber a história, ele quer perguntar, ele pergunta mais, ele ouve mais, né? Criar conexões, relacionamento, mesa, chazinho, café, pãozinho, bolachinha, conversa, relacionamento, profundidade, né? Conexões, isso é liderar, isso é se aprofundar no nível de liderança, amém? 11ª lei irrefutável da liderança é a lei do círculo íntimo. Além de se relacionar, você precisa criar um círculo íntimo. Davi tinha os seus valentes, daqueles que desgostosos, cheios de dívida, que se juntaram a ele na caverna de Adulão. Ele transformou aqueles homens em valentes, em guerreiros valentes, porque eles foram transformados naquilo que Davi era, um homem fiel, um homem valente, um homem guerreiro, né? E ele criou um círculo íntimo, de relacionamento mais profundo. Jesus tinha diversos discípulos, mas ele tinha os seus 12, dentro dos seus 12 tinha um círculo ainda mais íntimo de 3, que ele levava aqueles caras para todos os lugares, tinha um relacionamento muito profundo. Crie uma equipe, né? O autor diz assim, o talento ganha um jogo, né? Por isso que eu reconheço que o Flamengo até tem alguns talentos, né? Pode até ganhar um jogo, mas
Para ganhar o campeonato, você precisa de um time. O Frank está gostando aqui do podcast. Para você ganhar o campeonato, você precisa de um time, né? Você pode até ser talentoso, né? Você pode até ser um bom administrador na tua casa, mas a sua família só vai ser bem sucedida como família se você construir ali uma equipe, você construir um círculo de relacionamento profundo com os teus filhos, com a tua esposa, né? De profundidade. Assim também na sua empresa, você precisa formar uma equipe, assim também na igreja, em todos os lugares você precisa formar um nível de relacionamento mais profundo, um círculo íntimo de relacionamento, uma equipe. Sabe aquele tipo de pessoa que você olha e você entende o que ela está falando só no olhar, né? É desse nível de profundidade que nós precisamos alcançar, uma equipe coesa de pessoas que estão caminhando para o mesmo lugar, amém? 12ª lei, já ultrapassamos a metade, é a lei do fortalecimento. E o autor diz assim: ajude a sua equipe a crescer profissionalmente, não seja centralizador, torne-se alguém que desenvolve os seus liderados, amém? Nós precisamos trazer fortalecimento para aqueles que estão próximos de nós, sabe? Eu tenho aprendido isso muito profundamente, porque chega um certo momento da nossa liderança que a gente não aguenta fazer tudo, né? A gente até dá o pontapé inicial, porque a liderança é baseada no exemplo, mas nós não conseguimos fazer tudo. Nós precisamos delegar, nós precisamos falar assim: cara, você vai fazer isso, toma, e virar as costas e deixar fazer. Vai errar? Vai errar. Jesus, o modelo de liderança baseado em Jesus é esse. Jesus, ele enviava os seus discípulos de 2 em 2, ele dizia: vai. Os discípulos erraram, muitas vezes erraram, eles não conseguiram expulsar alguns demônios, e a palavra de Deus diz que eles voltaram, né, e falaram para Jesus: fizemos de tudo, oramos, falamos em nome de Jesus, o demônio não saiu. E aí Jesus falou: olha, homens de pequena fé, né, vocês têm alguns demônios que só com jejum e oração. Mas a verdade é que Jesus delegava e deixava que aquelas pessoas fizessem, né? O modelo de liderança de Jesus é um modelo de confiança, né, de desenvolvimento, de fortalecimento. Não é um modelo tampa, pelo contrário, é um modelo mola, vai, né, envie, deixe as pessoas se desenvolverem. Mas vão fazer errado, depois volta e conserta, e corrige e acerta. Ajude as pessoas a crescerem, amém? Eu tenho percebido isso nos ministérios aos quais eu tenho liderado, eu tenho feito escalas, tenho colocado pessoas à frente, tenho deixado elas errarem, fazerem. Você é o líder espiritual, você é o líder técnico, vai, faz, desenvolve, tira as músicas, resolve, se vira, né? Mas depois eu volto naquilo que errou. Errou, teve brigaram lá, pastor, vamos lá e vamos resolver, né? Mas é importante que as pessoas tenham me fugiu a palavra, tenham liberdade para fazer aquilo que elas têm para fazer, né? Elas sejam delegadas mesmo à autoridade, tenham autoridade para fazer aquilo que elas têm que fazer, amém? 13ª lei irrefutável da liderança é a lei da imagem, amém? A lei da imagem, o autor ele diz assim: você precisa agir para ganhar visibilidade. E o que isso tem a ver? É você postar tudo no Instagram? Na verdade, não. O que ele está querendo dizer é: não esconda nada, né? No livro ele diz assim: publique o teu tesouro, né? Partilhe o teu tesouro, né? Um modelo de liderança equivocado, ele diz assim: eu vou ensinar tudo, mas eu não vou ensinar o caminho das pedras, né? Você já ouviu falar do caminho das pedras? Porque Jesus andou sobre as águas, né? Algumas pessoas dizem que, na verdade, ele andou por cima das pedras, né? E aí ele não ensinou tudo para Pedro, aí Pedro não sabia exatamente onde estavam as pedras, e aí ele não conseguiu andar sobre as águas, né? Mas, na verdade,
o líder, no modelo de Cristo, ele ensina tudo, ele entrega todo o tesouro, né? Ele não se preocupa em esconder nada, né? Em não revelar nada, pelo contrário, ele quer formar pessoas, né? O pai quer formar um filho que seja muito melhor do que ele, então ele vai entregar tudo, todo o seu tesouro, mostre tudo, reparta tudo, não esconda nada, faça as pessoas crescerem, forme líderes, entregue o seu tesouro, né? E o autor ele diz assim: você quer ter uma equipe você quer ter uma empresa com 5.000 pessoas, você quer ter uma igreja com 5.000 pessoas, você precisa repartir o seu tesouro com pelo menos 500 líderes, você precisa desenvolver pelo menos 500 pessoas que você reparte tudo, que você entrega tudo, que você reparte o seu tesouro, que você fala aquilo que Deus te diz, que você não esconde nada, né? É muito importante, a lei da visibilidade, a lei da imagem, você precisa repartir o seu tesouro com uma equipe que vai multiplicar quem Deus deseja multiplicar, que é a imagem de Jesus, amém? 14ª lei irrefutável da liderança é a lei da aquisição, e essa lei é muito importante. O autor diz assim: o líder descobre o sonho e depois as pessoas descobrem o líder e depois o sonho. E o autor diz assim, eu vou repetir essa frase: o líder descobre o sonho e depois as pessoas descobrem o líder e depois o sonho. O líder tem a visão clara de Deus. Deus, ele reparte a sua visão com as pessoas, né? O sacerdote da casa, ele precisa ter uma visão clara do que Deus quer fazer. O pai precisa ter uma visão clara do que Deus quer fazer com seus filhos e precisa impulsioná-los para esse objetivo. O líder tem uma visão clara de onde Deus quer levar a sua equipe, a sua igreja, a sua empresa. O líder tem a visão clara, amém? E com a visão você vai ter a provisão de pessoas, a provisão de recursos. Você precisa buscar uma visão de Deus, amém? 15ª lei irrefutável da liderança é a lei da vitória. O autor, ele cita um grande coach quando eu falo coach, estou falando técnico da NFL, né, do futebol americano, né, um grande técnico de futebol americano diz assim: o fracasso é inaceitável, vencer é a única coisa. E sabe, quando a gente fala de fracasso, quando a gente fala de vencer, a gente fala em atingir o propósito de Deus. É óbvio que nós vamos ter pequenos deslizes, pequenos erros, como eu falei anteriormente, né? Não é que o erro é inaceitável, você vai delegar a pessoas, as pessoas vão cometer erros, mas o fracasso é a gente não atingir o propósito de Deus para nós, é a gente ir levando as coisas com a barriga e não compreender qual é o objetivo, aonde a gente quer chegar. E para um coach da NFL, o objetivo é ser campeão, né? Mas para um líder de uma família, o objetivo é alcançar o propósito de Deus para aquela família, é ter o amor de Deus envolvendo aquele ambiente daquela casa. Um líder de uma igreja é atingir o propósito de Deus para aquela igreja, né? E nós precisamos compreender que o fracasso é nós vivermos uma vida inteira sem atingir o propósito de Deus para as nossas vidas. E sabe, nesse ponto, o líder precisa compreender que o fracasso é inaceitável. Nós não podemos andar como embarcações sem leme, embarcações movidas pelo vento, vai para lá, vem para cá, sem saber para onde vai. Nós precisamos compreender que existe um alvo, um objetivo em todas as áreas, na nossa família, na nossa empresa, na nossa igreja. Nós precisamos alcançar o propósito e o objetivo que Deus tem para nós, multiplicar os nossos talentos e não enterrá-los, em nome de Jesus, amém? 16ª lei, a lei do grande impulso. Eu gosto muito dessa lei. Existe um momento de avanço, existe um momento específico de avanço, onde Deus abre uma janela de avanço para nós. A gente vê isso muito claramente
com o povo de Israel no deserto. O povo de Israel chegou um certo momento, 2 anos depois deles terem saído da terra prometida, eles chegam num lugar chamado Cades Barneia, e ali Deus diz para eles: olha, chegou a hora, vocês vão possuir a terra que eu prometi para vocês, a terra prometida, vocês vão entrar, chegou a hora, e aí, se você ler com calma o texto, você vai ver que não foi Deus que mandou eles mandarem 12 espias, foi o povo que deu a ideia, e a liderança aceitou aquela ideia, e enviou os espias, e dos espias, 2 voltaram falando assim: nós vamos conquistar, Deus disse que chegou a hora da gente avançar, nós vamos avançar, mas 10 falaram: cara, nós somos como formigas, eles são gigantes, nós não podemos entrar na terra. Mas Deus tinha falado: é agora, chegou a hora, é a hora do avanço, avancem, mesmo que as impossibilidades fossem grandes, mesmo que houvessem gigantes, Deus tinha falado: vocês vão entrar, mas a maioria deles decidiu não crer, e sabe, porque eles perderam a hora do grande impulso, a hora onde Deus ia empurrá-los para dentro do progresso. Eles ficaram mais 38 anos vagando no deserto, e pior do que isso, 38 anos, e a maioria deles morreu ali no deserto, porque não aproveitaram a hora de avançar. Existem alguns momentos na vida que Deus fala assim: avança, vai, acredita, chegou, aquela musiquinha, chegou a nossa vez, chegou, tem hora que Deus fala: chegou a sua vez, vai, aí você: não, eu sou o menor da casa do meu pai, não, a minha língua é enrolada, não sei falar, não. Ei, meu irmão, se Deus falou que é para você ir, vai, avança. Se Deus disse que é para você ir, chegou o momento do grande impulso, e sabe, eu creio que Deus tem momentos como esse, e eu sinto que esse ano de 2024 é um ano de grande impulso para a nossa igreja, para a IAR Church de Campo Grande, é um ano ímpar, é um ano de nós avançarmos, e nós vamos avançar. É preciso crer, é preciso acreditar na palavra que Deus tem nos dado. Esse é um ano de reconstrução, é um ano de uma poderosa revolução de Deus nas nossas vidas, e nós precisamos crer, não só crer, mas agir como alguém que crê, fazer coisas como alguém que acredita naquela palavra, e avançar, sabe? Deus sempre vai colocar você diante de grandes desafios, como o Mar Vermelho, que aos olhos humanos é intransponível. Deus sempre vai colocar você diante de muralhas como Jericó. Deus vai colocar você sempre diante de gigantes como Golias, mas você precisa ser aqueles que vão crer, aqueles que vão dar a volta quantas vezes forem necessárias diante da muralha, aqueles que vão encarar o Golias, aqueles que vão entrar, colocar o pé ali no Mar Vermelho, vão crer que o mar vai se abrir, sabe? Existem momentos de grande avanço, de grande impulso, e sabe, nós precisamos identificar esses momentos, quando Deus diz: chegou a hora de avançar, vai, tirar os olhos das nossas impossibilidades, das nossas deficiências, e simplesmente crer que Deus abriu um caminho onde não há caminho, Deus abriu uma oportunidade onde não há como passar, e nós vamos passar, amém? 17ª lei é a lei das prioridades. O autor diz assim, que um líder, ele sempre gerencia bem o seu tempo. A lei da prioridade é que um bom líder é alguém que tem propósito, diz mais não do que sim. Ele diz muito não para as coisas que não estão alinhadas com o seu propósito, que não estão alinhadas com as suas prioridades. Alguém que não tem propósito vai dizendo sim para tudo, porque não sabe para onde está indo. Ele, vamos fazer isso? Vamos. Eu acho que é bom. Vamos fazer isso? Vamos fazer aquilo? Vamos fazer aquilo. Quando ele vê, ele está envolvido em tantas coisas, e ele não sabe exatamente para onde ele está indo, mas o líder sabe muito bem dizer sim e não, quando aquelas coisas estão alinhadas ou não estão alinhadas com o seu propósito. Sabe, meu irmão, o líder compreende muito bem uma lei chamada lei de Pareto. Eu não sei se você já ouviu falar na lei de Pareto, mas é a lei do 80-20. Numa empresa ou numa igreja, 80% das ações são
movidas por 20% das pessoas. Vou repetir, numa igreja, numa empresa ou em qualquer lugar, 80% das ações, das atitudes, do que move aquele lugar, é feito por 20% das pessoas. E um líder identifica muito bem quem são esses 20% dessas pessoas, né? A lei de Pareto é o que faz uma empresa aérea separar 20% das suas poltronas para a primeira classe, porque ela sabe que tem pelo menos 20% de pessoas que podem impulsionar, alavancar aquele voo de uma forma extraordinária, porque sabe que tem 20% de pessoas ali que têm a capacidade de investir e de trazer avanço para aquele voo, né? E o líder tem muita consciência disso, e ele vai investir naqueles 20%, não que os 80% não sejam importantes, não que os 80% não mereçam atenção, mas naqueles 80% existem pessoas que estão enterrando seu talento, que não querem só consumir, né? Mas os 20% são a prioridade do líder, são aqueles em quem ele vai investir a maior parte do seu tempo, e ele sabe que a resposta daqueles 20% vai alavancar mais de 80% daquilo que acontece. Numa igreja não é diferente. Talvez eu poderia dizer que menos de 20% das pessoas, né, são aquelas que fazem o trabalho pesado, fazem 80% do que é feito ali naquele lugar, né? E o líder, ele tem com muita clareza a visão de quem são esses 20% e sabe que essas pessoas são prioridades. 18ª lei, a lei do sacrifício. Quanto maior o sacrifício, maior o líder. Vou repetir. Quanto maior o sacrifício, maior o líder. Tem gente que acha que ser pastor ou ser líder é mordomia, né? Tem gente atrás de conforto, tem gente atrás de comodidade, né? Tem gente atrás do bem bom, né? Tem gente que acha que ser líder, ser pastor, é buscar dinheiro, conforto, né? Deitar-se em berço esplêndido, mas a liderança é uma busca pelo sacrifício, liderança é a busca por se sacrificar para alcançar um objetivo maior. Líderes não estão procurando conforto, verdadeiros líderes estão procurando desafios, sacrifícios, né? Quanto maior o sacrifício, maior o líder. Sabe, tem muita gente que se afasta de Deus, e por conta do sucesso financeiro, por conta do benefício financeiro, sabe, a pessoa vive trabalhando e ela quer trazer muito recurso para a sua família, né? E muitas vezes é inevitável que essas pessoas que se mergulham no trabalho e se esquecem da sua família, eles provavelmente vão perder a sua família, né? A sua família vai se perder, porque eles não compreendem que, apesar de precisarem sacrificar muito, mas o sacrifício ele envolve estar perto daqueles pelos quais você está trabalhando, está se envolvendo, sabe? Nós precisamos entender, né, que se nós sacrificamos o nosso chamado, o nosso ministério, a nossa vida com Deus, né, muito provavelmente nós também vamos ter perdas em outros lugares, perdas na nossa família, né, e nós precisamos desenvolver o nosso ministério, o nosso chamado, e não deixar para trás, né? E sacrificar, muitas vezes, é sacrificar tempo de trabalho, tempo de ganhar dinheiro, tempo de conforto. O ministério, ele requer sacrifício, né? E muita gente abre mão do ministério, abre mão do legado ministerial, do chamado de Deus, do sacerdócio de Deus, por conta de conquistar coisas financeiramente, né? E essas pessoas muitas vezes perdem a sua casa, perdem a sua família, né? Na busca do conforto, elas perdem aquilo que é essencial, sabe? Mas quando nós entendemos que precisamos sacrificar algumas coisas, até mesmo financeiramente, pelo legado, pelo propósito, pelo chamado, nós conquistamos algo maior. Eu quero profetizar em nome de Jesus que a tua casa vai ser alcançada, vai ser atingida, e você não vai perder os teus, em nome de Jesus.
Amém? Já estamos chegando ao fim, faltam apenas 3 leis, mas são leis muito, muito importantes. Amém? A 19ª lei irrefutável da liderança é a lei do momento, né? Se você voltar um pouquinho atrás, você vai ver que eu falei sobre a lei do impulso. Existem grandes momentos em que nós precisamos aproveitar o impulso de Deus, né? A palavra profética e avançar. Mas, por outro lado, existe a lei do oportunismo, né? De gente que quer avançar antes que Deus tenha dito para ele avançar, que quer que Deus o consagre, que Deus o promova antes da hora, né? E sabe, a coisa certa na hora errada é a coisa errada, o autor diz, né? Você pode estar fazendo a coisa certa, mas se for na hora errada, é a coisa errada, né? Nós não podemos avançar no momento que Deus disse que não é para avançar. Nós não podemos achar que é a nossa hora, né? Chegou a minha vez, chegou a minha hora, se Deus ainda não disse que chegou a sua vez, chegou a sua hora. Então, faça aquilo que Deus diz para você fazer, né? Isso fala muito sobre os nossos limites, né? Sobre aquilo que Deus deseja que nós façamos. Às vezes a gente olha para uma pessoa e fala assim: caramba, olha o tanto de coisa que essa pessoa está fazendo, como ela está avançando, e a gente acha que a gente pode fazer o mesmo, mas na verdade Deus nos deu um talento diferente daquela pessoa. Deus nos deu fronteiras diferentes daquela pessoa, e a fronteira, ela serve tanto para dizer até onde a gente pode ir, né? E sabe, você não deve ficar aquém daquilo que Deus disse que você pode fazer. Se Deus disse que você tem 10 talentos, vá até o limite, até a fronteira onde Deus te colocou, mas a fronteira também serve para dizer para você: cara, é até aqui, daqui para frente não é teu papel. Ah, mas fulano está fazendo, está acontecendo, já fez centenas. Não, mas eu te dei 10 só. Eu quero que você seja fiel só no 10. A fronteira é também um lugar onde você está satisfeito naquilo que Deus diz para você fazer, né? E se Deus falou para você ir até aquela fronteira, esteja satisfeito, não queira ser aquilo que você não é. Muita gente quer ser o que Deus não diz para você ser, e você vai se frustrar, você vai se perder, né? Se você tentar ser aquilo que você não nasceu para ser, né? Tem gente que eu quero ser isso, quero ser pastor, cara, e se Deus não te chamou para ser pastor? Você vai se frustrar tanto, né? Porque existe tantas guerras né? No caminho do pastor. Tem até um meme, né? Que fala assim: Pastor José diz que é muito fácil ser pastor. Aí só que é um senhor de 90 e tantos anos e está assim: Pastor José, 32 anos. Na verdade, não é nada fácil, né? Aliás, nada é fácil, mas quando Deus nos dá a graça e o favor, as portas se abrem, as coisas acontecem. Mas quando nós desejamos ultrapassar um limite em que Deus não disse para nós fazermos, nós acabamos, como diria meu pai, nós nos estrepamos, né? A gente se dá mal, dá com os burros na água, quando fazemos aquilo que não é o nosso propósito de fazer, né? Então, a lei do momento é compreender qual é o momento, qual é a nossa fronteira, qual é o nosso limite, e fazer aquilo que Deus nos ordenou fazer. Amém? 20ª lei é a lei do crescimento explosivo. E o autor, ele diz assim: você quer aumentar seus resultados? Lidere, ou seja, influencie as pessoas, né? Você tem uma empresa, seja um bom líder para aquelas pessoas. Mas se você quer alcançar um crescimento explosivo, você quer aumentar e multiplicar em muitos resultados, então lidere líderes. E cara, isso aqui, esse ponto e o último, eu queria que você prestasse muita atenção. Deus, ele não deseja que a gente apenas ensine os nossos filhos. Deus não apenas deseja que nós ensinemos outras pessoas, né? Ele deseja que nós formemos aquelas pessoas para serem formadores de outras pessoas. Por que eu estou dizendo isso, né? Eu disse aqui no início, né, que o meu sogro, ele diz assim: eu só vou ver sucesso na minha paternidade quando eu ver que os meus filhos foram bons pais para os seus filhos, né?
nós só alcançamos sucesso na nossa liderança quando nós percebemos que os nossos liderados, os nossos filhos, os nossos empregados, se você tem uma empresa, os nossos discípulos, eles não apenas se tornaram boas pessoas, mas eles se tornaram bons líderes. Deseja multiplicação, você precisa compreender que o reino de Deus é feito para a multiplicação. Nós fomos feitos para sermos semeadores de boas sementes, sementes que vão se multiplicar. Nós não somos semeadores apenas para criar uma única plantação, mas uma planta que vai nascer com sementes, uma espiga que nela contém milhares de sementes, né? Com certeza, o discipulador do apóstolo Paulo, as pessoas que foram usadas por Deus para trazerem o desvendar, a queda das escamas dos olhos do apóstolo Paulo, não sabiam do potencial que aquele homem teria, né? Mas eu quero profetizar em nome de Jesus, que nós vamos perceber o valor do discipulado, vamos nos voltar para o valor do discipulado, de como o discipulado, apesar de custar tudo, se sentar à mesa com os teus filhos custa tudo, mas é isso que vai forjar neles bons pais amanhã. Se sentar à mesa com a tua equipe de trabalho, ser um bom líder para eles, custa tudo, custa o teu tempo, custa a tua vida, mas é isso que vai forjar uma equipe de excelência. Ter discipulado, ter células, alfas, grupos familiares, custa muito, você tem que abrir tua casa, você tem que se sentar à mesa, você tem que ter relacionamento, você tem que ensinar, você tem que ver as pessoas. Esses dias a minha mãe me ligou e falou, eu não vou falar o nome, mas tal pessoa, era uma pessoa muito difícil, muito problemática, né? Estava sempre dando problema, e eu era o único que tinha paciência, e as pessoas falavam, cara, o pastor Daniel ainda está ali conversando com aquela pessoa, de novo e de novo. Ninguém tinha mais paciência, porque aquela pessoa dava muito problema, e eu de novo lá estava conversando com ele, acreditando nele, porque era uma pessoa que ninguém acreditava, né? E hoje essa pessoa teve uma transformação da água para o vinho, cara, ele está transformado, né? E ele tem muita gratidão por você, porque você foi o único que acreditou, mas o trabalho do discipulador é acreditar naquela pessoa que ninguém acredita mais, né? Porque amanhã essa pessoa vai se transformar em alguém como você, que vai acreditar naqueles que ninguém acredita mais, né? Nós precisamos voltar a amar o discipulado, a amar a multiplicação que Deus quer fazer através das nossas vidas, em acreditar nas células, sabe? Eu fui numa célula esses dias e falei, cara, a gente não está aqui para multiplicar, nós não estamos aqui como uma empresa que quer multiplicação, nós estamos aqui por causa do relacionamento, e é o relacionamento que vai gerar multiplicação. A consequência do discipulado é a multiplicação, mas não é o propósito principal. Nós não temos que almas células, né, viver pensando em multiplicação, não é isso o propósito da igreja. O propósito da igreja é desenvolver Jesus nas pessoas, é eu acreditar naquela pessoa que é um lixo, que todo mundo acha que ela é um lixo, mas que eu vejo Jesus nela, eu vejo que Jesus pode transformar ela, e Jesus vai transformar ela, porque Jesus me transformou um dia, porque eu era um lixo, eu vivia na sarjeta, eu era um porcaria, eu fui um traste, ovelha negra da família, mas teve alguém que acreditou em mim, Jesus acreditou em mim, me transformou, e se eu estou aqui hoje, é porque Jesus acreditou em mim, alguém acreditou em mim, alguém me discipulou, alguém falou, esse cara é pastor, essa pessoa foi meu pai, esse cara, pastor, Danielzinho, o Juninho, pastor. Alguém acreditou em mim, alguém acreditou que Deus tinha algo, um chamado e um ministério para mim, né? E Deus nos chamou para isso, para sermos discipuladores, para acreditarmos nas pessoas, para desenvolvermos o chamado das pessoas, para desenvolvermos Jesus nas pessoas, não pensando na multiplicação, não pensando no resultado, mas pensando na transformação de Jesus na vida daquela pessoa. Quando nós mergulhamos nisso, há uma explosão, há algo tremendo, há um crescimento explosivo, né? E eu quero profetizar em nome de Jesus que o amor pelo discipulado vai voltar ao nosso coração, o amor pelo desejo de se envolver com outras pessoas,
né, de ter pequenos grupos, células. Eu tenho orado por jovens que queiram ser pastores de adolescentes. Eu tenho orado por adolescentes que queiram ser pastores de crianças. Eu tenho orado por gente que queira ser líder de outras pessoas, influenciar outras pessoas. Nós estamos com um gap, um déficit entre as crianças e os jovens. Nós temos um culto de jovens, nós temos cultinhos de criança, mas entre essas duas áreas existe um gap de adolescentes que nem fazem parte do ministério infantil, não conseguem mais ir na salinha, mas também não se conectam com o culto de jovens. Precisamos de pastores, de gente que queira discipular esses adolescentes, que queira envolver essas pessoas, né? Nós precisamos de pessoas que amem o reino de Deus e queiram acreditar nas pessoas, como um dia alguém acreditou em você. E que acreditem no discipulado, que acreditem nas células, que acreditem nas alfas, que isso é de Deus. É quando nós multiplicamos Jesus nas pessoas, multiplicamos a identidade de Cristo nas pessoas. Aquilo que Deus já fez na sua vida pode ser multiplicado na vida de outras pessoas. Ah, pastor, mas eu não sei falar. Ah, pastor, mas eu não... Ei, meu irmão, compreenda que o chamado de Deus para você, ele vai se desenvolver, ele vai fazer você crescer, ele vai fazer você falar aquilo que você precisa falar, amém? Então, se disponha para desenvolver Jesus na vida de outras pessoas, primeiro na tua casa, primeiro nos teus filhos, primeiro na tua família, né? E depois naqueles a quem o Senhor acrescentar na tua vida, amém? 21ª lei, e com essa nós concluímos, a lei do legado. Não existe sucesso sem sucessão. Tem tudo a ver com o que a gente estava falando. Não existe sucesso sem sucessão, a lei do legado. É muito importante a gente perceber que nós precisamos desenvolver filhos que vão se multiplicar, que vão multiplicar o legado de Deus nas nossas vidas. Às vezes a gente não compreende, a gente acha que uma igreja, por exemplo, é o legado de uma família, né? Por exemplo, aqui essa igreja é o legado da família Arfush. Ou vai lá na igreja lá do meu pai lá em Vila Velha, não, é legado da família Dias. Não existe isso. É óbvio que Deus trabalha através de famílias sacerdotais. Deus é um Deus geracional, Ele é o Deus de Abraão, de Isaac, Jacó, e Ele vai transmitindo de uma geração para outra. Deus deseja que um pai transmita para o seu filho a capacidade de transmitir o reino de Deus, para que o seu filho transmita para o seu próximo filho, e assim para o seu próximo filho. Essa é a obra de Deus, mas a obra de Deus ela não tem o nome de uma família, pelo contrário, o legado que está correndo nas veias aqui desta igreja é o legado do reino de Deus. Essa família tem um nome, e é o nome de Jesus. Nós somos filhos, co-herdeiros com Cristo, alcançados pelo sangue de Jesus. E sabe, quando nós somos alcançados pelo sangue de Jesus, nós nos multiplicamos, nós compreendemos que precisamos falar desse Jesus para outras pessoas, sabe? E eu profetizo que esse amor pelo evangelismo, por multiplicar o reino de Deus, por multiplicar a autoridade de Cristo na vida de outras pessoas, vai florescer novamente no nosso coração. Um desejo de transmitir um legado, sabe, meu irmão? O meu desejo é transmitir esse amor que eu tenho pelo reino de Deus, sabe? Eu venho aqui e trabalho dia e noite nessa igreja, não é por dinheiro, não é por conforto, não é. Eu trabalho aqui porque isso foi implantado um dia no meu coração, pelo meu pai. O amor pelo reino de Deus, o amor por pregar o evangelho, por fazer o reino de Deus conhecido, por fazer o nome de Jesus conhecido. Eu trabalho incansavelmente por conta do reino de Deus, é para transmitir um legado, é para que outras pessoas se transformem em multiplicadores desse reino. A gente fica aqui tem um salão aqui em cima que nós estamos colocando iluminação, colocando instrumentos para a gente fazer cultos para os adolescentes, porque a gente tem visto esse gap entre uma geração e outra. Nós estamos aqui depositando até meia-noite, eu e mais alguns jovens, porque nós estamos investindo, porque nós queremos que um bastão seja passado, como numa corrida de revezamento, que o bastão seja passado para a próxima geração. Nós não podemos perder a próxima geração. E sabe, esse legado não tem a ver com dinheiro, esse legado não tem a ver com conforto, esse legado tem a ver com
transmitir o reino de Deus para a próxima geração, sabe? Eu não quero não só que os meus filhos se desviem, mas eu não quero que uma geração se perca. Eu quero que a próxima geração tenha a mesma paixão por Jesus que um dia foi plantada no meu coração, quando eu conheci profundamente Jesus, quando Ele transformou a minha vida, mesmo eu sendo um lixo, mesmo eu tendo cometido as piores atrocidades, os piores pecados, Jesus ainda assim me amou, acreditou em mim e falou: nada mudou, Daniel, eu continuo com o mesmo plano para você, lá desde o princípio, desde o ventre da tua mãe, sabe? E quando você percebe o amor de Deus, você quer transmitir isso para uma próxima geração. E sabe, eu quero concluir falando que muitos pais não estão percebendo que as trevas estão lutando para desconectar os seus filhos. Há uma corrida de bastão e as trevas estão lutando para que uma nova geração não pegue esse bastão e não ame o reino de Deus, não ame as coisas de Deus. Quando você olha para a história dos avivamentos, você vê que a Europa enviaram muitos evangelistas para a Europa foi alcançada por um avivamento, igrejas foram levantadas na Inglaterra, em todos os cantos, e a gente vai hoje na Europa, e a Europa é um lugar de esfriamento espiritual, igrejas foram transformadas em boates, em qualquer outro tipo de coisa. A Europa é um lugar de frieza espiritual, com exceção de alguns lugares. Mas por quê? Porque uma geração um dia não compreendeu que precisava passar o bastão para a próxima geração. O evangelho, ele é um evangelho geracional, onde nós precisamos passar o bastão do reino de Deus para a próxima geração. Os nossos filhos precisam ser impactados. E sabe, eu tenho visto pais que não estão percebendo que estão perdendo seus filhos. Eles estão negociando, falando: não, meu filho estuda de manhã, então eu não posso ir no culto de quarta à noite. É muito difícil levar meu filho no culto de sábado, culto dos jovens. Agora tem 2 cultos, qual é o culto mais cômodo? É o culto da manhã, porque daí eu já fico livre, então só vou no culto de sábado, domingo de manhã. E aí, todo domingo de manhã também já é demais, então eu vou um domingo sim, um domingo não. Quando a gente vê, aquela pessoa está indo um domingo só no mês. Quando a gente vê, aquela pessoa está assistindo só o culto online. Quando a gente vai ver, a frieza tomou conta daquela pessoa. E ela não percebe que ela tem filhos pequenos, e aqueles filhos já não têm mais o amor pela casa de Deus, não têm mais o desejo de estar na casa de Deus. Sabe, meu irmão, eu me lembro que meus pais me levavam para a casa de Deus, eu era pequenininho, dormia ali no colchãozinho, sem nenhum problema, sabe? E esse legado desse amor e dessa paixão pelo reino de Deus foi transmitido para as próximas gerações. E eu quero profetizar que isso não vai se perder na tua família, mas você precisa ser intencional. O teu filho, eu não quero ir no culto, mas ele vai vir, porque você vai trazê-lo. Porque se você não trouxer, a palavra de Deus diz: ensina o menino no caminho que ele deve andar, para que quando ele crescer, ele não se desvie desse caminho. Existe um período, uma fase em que você precisa inculcar. A palavra de Deus diz: pai, inculca. O que é inculca? Faz um furo na cabeça do teu filho. É isso que o texto bíblico, o original, é isso: faz um furo na cabeça dele e coloca lá dentro. Você precisa inculcar no teu filho a lei de Deus, o reino de Deus, porque quando ele crescer, ele não vai se desviar, aquilo vai estar impregnado no coração dele. Nós vivemos uma geração fraca, onde as pessoas são movidas pelos seus sentimentos. O que você sente? O que você sente é o que você é. Você sente atração pelo mesmo sexo? Então essa é a sua identidade. Ei, a gente não é movido pelo que a gente sente, a gente é movido pelo aquilo que Deus diz que nós somos. Eu sinto atração pela lua, então eu sinto atração pelos ETs, extraterrestres, então agora eu sou... Não, você não é movido pelo que você sente, você é movido pelo que Deus diz que você é. Uma geração forte é forjada por pais fortes, por líderes fortes, e nós estamos vivendo uma crise de paternidade, crise de hombridade. Ser homem forte hoje em dia como é que chama? Estão dizendo que agora ser homem forte me fugiu a palavra agora, mas não pode ter homem forte mais, né? O homem forte agora é ruim, né? Você está ultrajando a criança, tem que ser fraco,
O pai não pode ser firme, não pode trazer o filho para a igreja, não, tem que deixar ele escolher. Ele escolhe a sexualidade, ele escolhe tudo. Não é assim, não é pelos nossos sentimentos, não é. Nós precisamos compreender que um líder forte, ele vai impregnar na vida do seu filho, na vida da criança, o caminho que ele deve andar. É ensinado. Ei, meu irmão, hombridade é ensinada. Você ensina para o teu filho, ei, fala grosso. Ei, é assim mesmo. Homens fortes forjam homens fortes. Nós precisamos compreender que nós precisamos ser líderes na nossa casa, impregnar, inculcar o reino de Deus e a palavra de Deus nos nossos filhos, antes que seja tarde, antes que o bastão caia no chão, antes que você esteja correndo e o teu filho não tenha começado a correr, ele não pegue mais o bastão e a próxima geração se esfrie e se perca. Mas em nome de Jesus, não vai se perder. Nós vamos nos conectar com a próxima geração e vamos transmitir o legado não de uma família, não de uma igreja, mas o legado do reino de Deus, do reino de Deus para os nossos filhos e para as nossas gerações, em nome de Jesus, amém. Eu espero que esse conteúdo, ele tenha de forma profética te chacoalhado, te admoestado, ou seja, te corrigido, que você receba essa palavra em amor para mudança das tuas atitudes, e que de alguma forma você possa compreender que em algum momento você está errando em alguma forma da tua liderança e possa corrigir, que isso não sejam apenas palavras jogadas ao vento, mas que seja algo que você vai pôr em prática e que vai transformar a tua vida, a tua forma de liderar e de influenciar a tua casa, a tua esposa, os teus filhos, os teus empregados na tua empresa, os teus discípulos no reino de Deus, que você possa influenciar muitas pessoas para o bem e que o legado do reino de Deus possa ser transmitido através da sua vida, em nome de Jesus. A palavra que eu tinha esquecido hoje em dia a masculinidade, a liderança forte é tóxica, né? Tudo é tóxico, né? O homem, a hombridade hoje está sendo caçada, mas nós somos homens e mulheres fortes que vão transmitir um legado de Deus para os nossos filhos, vão inculcar, né, aquilo que é a lei de Deus no coração e na mente dos nossos filhos, em nome de Jesus, amém. Amém? Compartilhe esse vídeo, que esse vídeo possa ter edificado a sua vida, e eu lembro mais uma vez, vai lá e curte, clica no joinha, porque isso vai nos ajudar muito. Comente, escreva alguma coisa aqui embaixo, aquilo que Deus falou mais profundo no teu coração, porque isso vai também mostrar que você está sendo edificado e que de alguma forma as tuas palavras também vão edificar outras pessoas. Amém? Deus abençoe você, em nome de Jesus. Amém.